Olá, muito boa noite. Agora 18 horas e 7 minutos. Uma terça-feira muito especial. Bem-vindos à nossa Vale TV, a nossa TV São Léo. Estamos ao vivo, direto pelo canal 14 e através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET, no nosso canal no YouTube. Ao vivo também através da CleanNet, nossos parceiros da Clean TV, num oferecimento de Mercator, feiras e eventos, Central de Alarmes, Baumóveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores da Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito bom. Tava com saudade de vocês. André Rota, muito boa noite. Ficou uma semana fora, já deu saudade? Que bom, hein? Morrendo de saudade. Boa noite. Jacob, essa figura querida, né? Com uma luz com a qual a gente tem dificuldade de conviver, ficar sem depois que a gente aprende a conviver. Que bom. Boa noite a todos. Mais uma vez uma honra estar aqui. Que bom de sentir saudades, né? A recíproca é verdadeira. Mas tocaram muito bem sem minha presença. Digo que foi um grande programa na última semana. Viu? Que bom. Valeu, muito obrigado. Estamos muito aí de novo. Bom, parabéns. Bado Jacob, muito boa noite. Boa noite, comandante Rodrigo. Realmente. E eu já vou dizer aqui, já vou entregar aqui. Ele antecipou a volta das férias dele, delegado Leomar. Porque o senhor viria hoje aqui. Mas falou, né? Quanta honra. Né? Você viria aqui. Não, né? Eu disse a Bado Jacob que gostaria sim de estar nessa mesa quando o senhor estivesse conosco. Que legal. Maravilha. Só vai valer a pena a vinda, porque é um baita de um papo, uma figura diferenciada. Pré-candidato a prefeito de São Leopoldo. Mas também, Bado Jacob, não queria perder a oportunidade de apertar o delegado. Não, no melhor sentido da palavra, não evidentemente. Tem problema. Mas porque, evidentemente, quando a gente fala das coisas da nossa cidade, nos toca profundamente. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, delegado Eliomar Franco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bado, André, aos telespectadores da Vale. Eu é que costumo apertar os outros, sabe? Pois é, doutor. Hoje a coisa vai mudar um pouco de figura. Vamos aqui. ver como é que eu vou me tentar. sentir, né? Vamos ver se eu gosto ou não. Normalmente o pessoal não gostava muito quando eu apertava. Mas sempre com métodos ortodoxos, né, doutor? Claro. Então, vamos um passo de cada vez, né? Doutor, a gente está muito feliz com a sua presença, a gente sabe da sua atuação, não só na área da segurança pública, mas na sua atuação junto à comunidade de maneira geral, né? Um pouco afastado presencialmente no dia a dia, mas muito próximo sempre que possível. Né? Por força da profissão, né, Rodrigo? Eu fui removido lá para Gramado, para a delegacia regional, a convite do chefe de polícia. Aliás, eu estava em São Leopoldo na época, quando ele me fez o convite. E eu recusei. Porque eu estava ali na minha comunidade, local onde eu moro, estava me sentindo bem ali, podendo contribuir com o trabalho de polícia judiciária, de fôlego, de vigor, como sempre foi. E ele me chamou e me propôs a ida a Gramado. Eu, no primeiro momento, relutei e recusei. E uns dias depois, um mês e meio, ele me chamou de novo, Pato, e me ofereceu de novo. E aí, antes de eu entrar na sala, o colega disse assim: Leomar, tu vai recusar de novo? O que está acontecendo? Tem fila para pegar o negócio? Uma coisa, acho melhor eu aceitar isso aí. Porque eu sou de um monte de gente morar em Gramado, pois viver Gramado. É uma região que a gente sabe que, inclusive, o índice de criminalidade é muito mais tranquilo do que trabalhar no Vale dos Sinos. Modéstia né? à parte, Rodrigo, depois que eu fui para lá, os índices de resolução de crimes aumentaram bastante. Nós estamos com 84,5% dos crimes que acontecem lá resolvidos. Claro, tem algumas coisas que não tem como resolver. Não tem testemunhas, não tem câmeras, não tem suspeitos. Mas 84,5% dos crimes estão solucionados e, o que é mais importante, os crimes de grande repercussão, os crimes mais graves estão solucionados. Isso é uma estatística, a resolução dos crimes, essa é uma estatística que
a maioria das vezes, nós como um todo, às vezes até o pessoal da imprensa, não valoriza tanto. E eu acho que é o principal. Não, o número nunca é esse, mais né, porque a Bart? polícia civil é polícia investigativa, né? Polícia cartorial. Então, acho que isso é É que em nível nacional não é o que acontece. Pois é. O número é sempre dramático. É dramático. Tem lugares no Brasil em que os homicídios, a solução dos homicídios beira 10%. Imagina só. Aqui nós estamos com 70%, 80%, em alguns lugares 100% de solução dos homicídios. Então é muito diferente a nossa polícia. E aí tem a contribuição de todos que já passaram por esses departamentos especializados. E que eu não quero puxar muito abraço pro meu assado, Bado, mas lá em 2005 nós começamos uma doutrina interessante de elucidação, de investigação, de repressão qualificada dentro da Polícia Civil com o Dr. Ranolfo, lá no DEIC. E foi uma doutrina, e eu faço uma homenagem importante também a um gaúcho que era delegado em Santa Catarina, hoje falecido, o Renato Rendes, um dos maiores delegados do Brasil. Ele é falecido, faleceu de câncer, infelizmente, o Renato, mas ele não foi na academia de polícia, pela qual passei lá nos anos 2000, lá em 99, em que eu recolhi esse ensinamento de trabalhar com o retardamento da ação policial, com a inteligência, aguardando o melhor momento para obter melhores resultados, porque a gente enxergava o delito, ia lá e prendia o sujeito. Só que no outro dia tinha alguém fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Então nós aprendemos com ele a fazer o retardo da ação policial, monitorar as quadrilhas por algum tempo, 2, 3, 4 meses, e num único dia reunir efetivos, quanto fossem precisos, 200, 300. Eu cheguei a fazer uma operação no DENARC, com 800 policiais civis, para retirar todas as quadrilhas do mesmo dia, nos mesmos lugares, né, às vezes em várias cidades também, estavam atuando de forma fracionada em vários municípios do estado. Então isso, a partir daquele ano, 2005, começou a se desenvolver na Polícia Civil, virou uma doutrina na academia de polícia, onde eu fui professor de técnicas de investigação criminal e ensinava justamente essa doutrina de operações policiais especiais. Isso veio num crescente, hoje tem gente muito mais capacitada do que eu fazendo isso dentro da Polícia Civil. Isso é atacar a raiz do problema. Ataca na raiz, resolve tudo de uma vez só. Inteligência, né? O uso da inteligência. Isso aí, assim, acho que é importante destacar. O Eliomar é bom de latim, ele já vai dando o histórico dele de atividade como policial. Mas é interessante que o Eliomar, assim, daqui a pouco a gente já vai entrar na questão de alguma coisa sobre a política. O Eliomar sempre teve assim, uma identificação, nunca escondeu as questões políticas, sempre se expressou e se manifestou com muita tranquilidade. E tu participaste do governo, tu e o delegado Ranolfo, no governo do governador Tarso Genro, que foi, né? Então, para ver assim, como a questão técnica, e acho que há mérito também para o governador da época, que tinha, teoricamente, um viés um pouquinho diferente, mas e aí como isto é importante no dia a dia da polícia e de governos, né, Eliomar? Veja que nós perpassamos os governos. Eu acho que foi aí que entra um diferencial, talvez técnico, né, dos policiais que estavam atuando ali nessa doutrina que nós vimos formando. Nós começamos lá no governo Tarso, passamos pelo governo Ieda, passamos pelo governo Rigoto, passamos pelo governo Sartori, né? E essa doutrina de trabalho, ela continua hoje no governo Eduardo Leite. E as estatísticas estão aí para comprovar que ela está certa. As estatísticas estão mostrando que ao longo do tempo, que é uma coisa que não é do dia para a noite que se resolve, ao longo dos anos, isso acaba dando resultado. Por menor que sejam os recursos, por pior que sejam as condições de trabalho, e a tecnologia ajuda bastante isso, nós tivemos um incremento muito grande de tecnologia, a Polícia Civil se valeu disso também. Mesmo assim, diante de todas essas incongruências aí, profissionais e materiais, ao longo dos anos se provou que essa era a melhor estratégia para combater a criminalidade. Tem um delegado, colega teu aí, que até acho que foi o chefe de polícia do governo anterior, né, que era muito ligado, à questão da informática, inteligência. Sim, não digo inteligência, eu acho que isso aí está incluído também, o chefe de polícia anterior. Emerson Vente. Um cara muito diferenciado nessa área, também, né, delegado deu Eliomar. seguimento às coisas boas que vinham sendo feitas, inovou em outras muito boas também, em grandes operações em nível nacional. A Polícia Judiciária começou a se organizar, ele foi presidente do Conselho de Chefes de Polícia, assim como o delegado Ranolfo também foi, em nível nacional. Então, num determinado dia do ano, se fazia uma operação
nos 27 estados da federação, com todas as polícias judiciárias do país. Imagina uma operação dessa, Bato, para combater determinado tipo de crime. Nós vamos planejar durante 2 meses e vamos enfrentar a pedofilia, ou vamos enfrentar os crimes contra as mulheres, ou vamos enfrentar os roubos de veículos nas 27 unidades da federação. Então isso exige uma organização muito grande, um tempo de maturidade, de maturação das buscas e das identificações das autorias, o retardo da ação policial para aguardar o dia certo para agir. E isso, imagina, no Brasil inteiro, 27 unidades da federação, as polícias civis mobilizadas no único dia. Uma outra, até para não monopolizar aqui, mas eu acho que seria importante sim, fazer essa pergunta, que já entra mais num viés político partidário, político o pessoal sempre brinca que a polícia, né, principalmente a polícia civil, é um partido à parte, né, aquela noteia ali é outra coisa. Mas foi interessante e acho que foi um reconhecimento, claro, pela figura dele e também pelo trabalho da polícia. Acho que foi uma vitória para a corporação também a ida de um colega de vocês, um policial civil, um cara extremamente competente e reconhecido, que nem o delegado Ranolfo está no executivo hoje e está sendo muito importante. Mas antes de tu responderes, eu quero ler aqui a mensagem de Elizabeth Renz, que está na audiência, dando boa noite, Rodrigo, equipe de São Leopoldo. Bacana terem trazido o tema da segurança pública e já fica o convite para todos virem na CIST no dia 11 para o lançamento do boletim socioeconômico que terá o bloco temático Segurança Pública. E o Canísio Eidelwein está na nossa audiência, direto de Santa Cruz do Sul, mandando um abraço especial ao delegado Eleomar. O delegado Eleomar já esteve no meu programa na Vale TV. É verdade. O Canísio Eidelwein. Ele ainda está na Oktober, ele não voltou? Ele está para a próxima, já terminou uma, ele já ficou para a próxima, por via das dúvidas. Doutor, eu quero aproveitar para explicar a Beth e o nosso telespectador que estão vendo nosso programa nesse momento, a presença do delegado é sim para falar, evidentemente, de segurança pública, que é a sua grande expertise, mas nós também estamos fazendo nossa estação São Léo, ao longo dos últimos meses, uma oitiva daquelas pessoas de relevância dentro da comunidade do Pondense, que evidentemente são lembrados sempre como candidatos. O senhor está se preparando, ou é pré-candidato a prefeito também lá, para que a gente possa conversar não só sobre segurança pública, possa, a partir desse questionamento do Bado, falar sobre isto, da relevância de um candidato, de um atual vice-governador, e a gente viu quantos governadores, Rio Grande, Brasil afora, são da área de segurança pública neste momento, né, que tem uma profunda relação com a segurança pública, ou com as Forças Armadas também, né? Mostra muito do momento que a gente vive de uma carência na segurança e também de valores, aonde se espera das nossas forças policiais valores mais sólidos, né? Sociais, morais, muito mais sólidos. O senhor foi muito importante na última eleição. Quero saber do senhor, junto com essa pergunta do Bato, qual é a relevância desse status nessa chapa, Nado e Eleomar, que todo mundo fala que se durasse mais 2, 3 dias a eleição, teria sido a vencedora nesse pleito que saiu vencedor, o prefeito Vanazzi. Parece que ambos serão candidatos, ou são pré-candidatos isoladamente nesse momento. Como é que o senhor está enxergando esse momento da cidade de São Leopoldo? Essa necessidade das pessoas pela segurança, o quanto o senhor aposta especificamente nessa bandeira também, como um todo? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Desculpe se ela ficou um pouco abrangente. Ficou, mas dá espaço para a gente trabalhar. A questão do delegado Ranolfo, realmente, ela vem ao encontro do pensamento, que eu vejo assim, da carência de autoridade no país, né? Nós vivemos nos últimos 30, 40 anos em confronto com a autoridade. E a autoridade que eu falo não no sentido de autoritarismo, mas no sentido do cumprimento das leis, da obediência à ordem e também dos valores democráticos, onde a maioria é que se impõe. Vamos dizer assim, o protagonismo é das maiorias. E nós estávamos assistindo o contrário. Então, as minorias se mobilizavam, né, e queriam impor seus valores morais, éticos, sociais, se é que se pode chamar esses valores de valores, à grande maioria das pessoas do país, do estado, dos municípios, e que são pessoas
que querem somente viver a sua vida, são trabalhadores, precisam da proteção do Estado e precisam de liberdade para trabalhar, para estudar e para viver. E liberdade não se confunde com libertinagem, né? E os excessos, em qualquer sentido, são maléficos. Nós temos que ter ser comedidos, nós temos que ter bom senso no trato social, né, no trato com a segurança pública, no trato com a saúde pública. E me parece que, de uns anos para cá, houve um cansaço por parte da população. Um esgotamento dessa fórmula. Saturou, as pessoas né? começaram a ver que os seus lares estavam sendo invadidos por essa contracultura, vamos dizer assim. Né? E lentamente as pessoas começaram a aderir àquelas autoridades que faziam impor as regras onde quer que estivesse. O delegado Ranolfo foi um exemplo claro disso, onde nós estivemos, no DEIC, na chefia de polícia, aqui mesmo na região do Vale dos Sinos, nós fazíamos valer, sim, a autoridade que nos era constituída. E isso acaba despertando nas pessoas uma certa atenção. E eu te digo mais, Rodrigo, a gente só fazia o arroz com feijão. Dentro da legalidade, sim. Dentro da legalidade, fazer o que nos é devido. E aquilo pelo qual nós recebemos os nossos salários. Mas com os valores que nós trazemos de casa, que nós trouxemos da família, que nós trouxemos da igreja. Né? Então isso nos fortalece. E nós temos uma coisa que a gente chama de coerência. A gente costuma agir e não há muita surpresa com as nossas ações. As pessoas sabem o que vai acontecer. Quando largar um problema para mim lá, e eu souber daquele problema, e eu vou apresentar, dali a alguns dias, uma solução, o BAD não vai se surpreender, porque é exatamente aquilo que ele esperava de mim. Ele vai me procurar já com uma carga de credibilidade que eu, ao longo de 20 anos de trabalho, tenho transmitido. Então, as pessoas começam a ver essa continuidade, começam a ver essa manutenção dessa conduta e começam a enxergar nessas pessoas, em mim, em outros aí, são militares, são policiais, são funcionários públicos, às vezes, que cumprem o seu desiderato, veem nessas pessoas a possibilidade de liderar uma retomada, né, de valores tradicionais na sociedade. Eu acho que é o que está ocorrendo. E é o que a gente costuma prezar na própria casa da gente, no trabalho da gente, e acabam nos procurando. E eu entrei na política, Rodrigo, justamente por ter sido procurado. Eu estava lá em São Leopoldo, sentado no meu gabinete, executando meu trabalho de polícia judiciária, e alguns meses antes da última eleição, os partidos começaram a me visitar no meu gabinete e me perguntar por que eu não participava na vida política, já que eu participava tanto da vida na comunidade, porque eu intervia muito. Eu atendia as pessoas de forma direta. Eu criei um sistema na delegacia, porque as pessoas querem falar com o delegado. E chegava na delegacia, falava com o inspetor, falava com o atendente do plantão, mas eles não contavam tudo que eles precisavam, porque eles queriam era falar com o delegado. E às vezes só para ouvir um aconselhamento ou obter um melhor encaminhamento. Então eu sentia isso. Eu coloquei um cartaz lá no plantão com um número de telefone, onde as pessoas agendavam para falar com o delegado. Então, a pessoa ligava para aquele número e agendava, era sempre numa quinta-feira pela manhã. E aí comecei a atender as pessoas diretamente. Claro, a gente fazia, primeiramente, um trabalhinho de inteligência, né, Bato? Para não cair numa cilada, mas era claro, era feito ali, pegar um jabuti, né? Então, a gente já analisava bem o perfil de quem queria falar com o delegado. E aí a gente recebeu a pessoa, e a pessoa nos contava coisas, às vezes, incríveis. Eu tive um caso de uma professora que chegou e abriu a bolsa e me tirou um papelote de cocaína e colocou em cima da minha mesa. Eu disse, mas o que é isso, dona? A senhora veio de ônibus? Vim de ônibus com esse... Mas para que a senhora trouxe isso? Para mostrar para o senhor que lá na escola está insuportável e estão fazendo uso desse negócio, que eu não sei nem o que é direito, mas estão usando no banheiro isso aqui. E eu precisava que a polícia fosse lá. Então, e aí a gente começa a interagir com as escolas, com os hospitais, a gente começa... Naturalmente, as pessoas acabam virando uma referência, né, no lugar onde a gente trabalha. Não é diferente agora em Gramado. Em Gramado também eu tenho recebido esse carinho da população. Nós tivemos recentemente um enfrentamento lá em Gramado com uma quadrilha daqui de Sapiranga e de Itaquara. Todo mundo se apavorou, delegado. Quase que eu deixo o meu pelego lá, né? Não é comum em Gramado a gente ver esse tipo de cena, né? Eu tomei uns 10 tiros a 15 metros de distância, assim. Foi Deus que desviou aquelas balas de mim. Eu dei mais uns 6 ou 7 tiros no sujeito.
Eu estou quase me aposentando, Bado. É hora de eu estar levando tiro, né? Mas enquanto nós fazíamos aquele trabalho, a comunidade levava alimentos, Sim. água, refrigerante, suco, Tem essa cumplicidade, né? sem ninguém pedir, Bado. Eles foram lá e entregaram, abriram um porta-malas de uma Doblô, e aqui está recheado de coisas boas da culinária de Gramado, para incentivar os policiais para eles não ir embora, né, dali. Pro lado bom do Do tiroteio, lado né? bom do tiroteio, eles alimentam, engordamos uns quilinhos, né? Levar a brincadeira, que é a coisa. Então, André, tem muito disso. A gente acaba se identificando com as comunidades e às vezes o cargo que a gente está não nos permite fazer mais. A gente faz o que está dentro do limite das nossas atribuições. Delegado, o senhor está acostumado então com um bom tiroteio? Eu adoro, eu gosto. Eu Porque sou esse ano- daqueles que dá tiro rindo. Esse ano a coisa não vai ser bonita. Não, mas Ou vai? Eu te digo assim, eu tenho um condicionamento mental e profissional que me habilitam a enfrentar. Certo? Tá pronto pro tiroteio. Porque eu já então. passei por tantas dificuldades, tantos tiroteios nessa minha trajetória, que esse aí não me assusta. Não me assusta mesmo. O senhor espera uma campanha pesada? Eu acho que não. Na minha parte, pelo menos, não. Eu vou apresentar propostas só. Eu não tenho intenção de atacar ninguém. Eu Foi acho afiliado que ao DEM? sou filiado ao DEM há 2 anos. Tu assumiu a presidência do DEM, São Sou Leopoldo, presidente do DEM. Eu assumi em dezembro a presidência do Democratas, em São Leopoldo. Eu já tinha formado o DEM há uns meses, uns 8 meses atrás. E depois eu passei, na época da eleição, para o Marcelo Bus. E em seguida o Marcelo saiu para Brasília, onde assumiu um cargo federal. E o DEM novamente voltou para as minhas mãos. Então hoje eu sou o presidente do DEM. Hoje estamos com o Flávio Monarito Amaral, que é o vice-presidente, está aqui nos acompanhando hoje. Bem-vindo, Flávio. E temos toda uma equipe lá que foi formada por mim, com pessoas das minhas relações. E a maioria deles, Bado, pessoas que não são da política. O Flávio, por exemplo, que é o nosso vice-presidente, ele é um gerente de banco aposentado. Ele é um bancário. Ele cumpriu o tempo dele lá junto ao banco, também com uma conduta muito ilibada e muito elogiado na sua função, e hoje ele está nessas linhas de frente do Democratas. Nós temos engenheiros aposentados, nós temos gente da empresa Steel que está conosco ali, que estão aposentados também. Então essas pessoas, de tanto ver, como dizem os versos, prosperar iniquidades, resolveram se envolver politicamente e tentar mudar os rumos da política Nessa local. questão, André, falando. Não, pode fazer, faz e depois a gente fala. Nessa questão assim, desse leque, desse tabuleiro, eu acho que é fato público e a tua candidatura, ou pré-candidatura, a tua pretensão de disputar essa eleição lá em São Leopoldo. E a gente que lida assim com o dia a dia da política, procura se inteirar, às vezes até os bastidores chegam pra gente, sabe que segredo, mais de 2 pessoas, só se tu matar uma das duas, né? E aí mesmo assim o espírito é capaz de ir E o que o ambiente político de São Leopoldo vê que a atual situação de São Leopoldo ela está muito mais fechada do que os potenciais opositores ao atual governo. O que falta? Tu acha e tu ainda tem assim a esperança, a expectativa que esse grupo que se coloca como oposição possa se unir e fazer uma candidatura assim de consenso? Parece gente demais para disputar esse pleito. Olha, nós tivemos contexto? uma eleição em 2008 em que nós tínhamos apenas 2 candidatos. O PT ganhou com 89 mil votos e havia só 2 candidatos. Depois nós tivemos uma eleição em 2012. O Vanazzi e o Moa, né? Isso. Depois, em 2012, de novo, a gente tínhamos 3. Era o Vanazzi, o Moa e o Fernando Reni. Isso. E o PT ganhou de novo. E o pessoal tem dito o seguinte, olha, se tiver mais que 3 candidatos, ou 3 ou 4 candidatos, o PT vai ganhar de novo. E eu tenho comigo... Não é bem assim. Eu vejo o seguinte, nós tivemos na última eleição, e vem aumentando, o número de pessoas que não quiseram sair de casa para votar. Na última eleição foram 31 mil pessoas que não saíram de casa para votar. Acho que só isso. Em São Leopoldo, Se não me engano, 31 mil. Tá, mas é que se somar mais os brancos e nulos, mas aí... esses foram pelo menos lá. Eles foram votar. 25% de, como é que se diz, que não foram de votar? abstenção. De abstenção. Então, se essas pessoas
eu queria saber, e tenho desafiado a minha equipe de trabalho ali do Democratas, por que essas pessoas não saíram de casa? Claro, tem algumas que mudaram de endereço, né? Não estão mais ali. Outras estão doentes, outras estão com cadastro desatualizado, até faleceram. Mas 30 mil pessoas é gente. Uma multidão. É gente. Do universo de 130 mil eleitores? 163 mil eleitores. 163 mil eleitores. É muita desesperança, né? Está diminuindo o número de eleitores, Bato. Nós tínhamos 166 mil. E está aumentando o número de pessoas que não querem sair de casa para votar. Então, a minha visão disso é o seguinte, falar em visão, né? Estamos aqui falando em visão. Me parece que não havia candidatos que empolgassem as pessoas para sair de casa. Olharam a nominata lá, os que são do Partido dos Trabalhadores já têm o seu voto garantido, esses saem de casa e vão lá e votam. Então, eles não são do PT. Eles são de outra linha. Mas olharam, então, naquele grupo de oposição, naqueles candidatos que estavam ali, e não encontraram alguém que merecesse a ida deles até a zona eleitoral para fazer, até a urna para fazer seu voto. Então, eu acho que, e na época eu tensionava concorrer na cabeça de chapa. E a minha candidatura não prosperou. Eu aceitei ser candidato a vice-prefeito na chapa com o professor Nado. Primeiro porque era a minha primeira eleição numa majoritária. Eu precisava angariar experiência eleitoral. E eu te confesso que eu sou assim, Bado. Eu não costumo ser tão audacioso ao ponto de me atirar nas aventuras assim, sem fazer um trabalho de inteligência primeiro. Eu sempre faço isso. Então eu fui lá e eu aprendi uma coisa com o Nado, que foi pedir voto. Eu não sabia pedir voto. Como é que é? Não morde, né? Ninguém morde se for pedir voto. Fez um cachorro lá. Mas já tivemos alguns problemas. Né? Mas, então eu aprendi. Foi um bom professor o Nado comigo. Nos acompanhando aí. Rosa, pode dizer assim. Um abraço pro Nado. Bombando muito o programa, viu? Tá todos os pré-candidatos estão acompanhando. O fã-clube junto também. O João Cariolato está na audiência dizendo: delegado Eliomar é nosso candidato à Prefeitura de São Leopoldo. Os conservadores apoiam a candidatura do delegado Eliomar. O João Cariolato, que é presidente dos conservadores do Rio Grande do Sul. Né? Olha aí. E do Brasil, né? Pelo apoio, hein, João? Muito obrigado. E a partir dessa experiência, então, eu me senti legitimado a esse ano, motivado, legitimado, me sinto capacitado também a enfrentar a majoritária. Acho que consigo agregar comigo bons parceiros, né? E a pergunta que tu me fizeste, será que vamos conseguir uma unidade? Hoje nós temos já um princípio de unidade em que as pessoas, os líderes partidários têm se reunido uma vez por semana e tentado chegar num consenso para dali daquele grupo de 7 ou 8 partidos se tirar um candidato. E aos poucos a gente vai vendo que no primeiro momento havia vários candidatos, mais do que hoje a gente enxerga, né? Bem mais. E aos poucos eles estão diminuindo. Então tem alguns resistentes como eu que ainda estou lá. Eu sou um pré-candidato que estou lá resistindo nesse grupo, com mais alguns que por ali orbitam também, e que temos a intenção de tirar um consenso daquele grupo ali. O que vai nos dizer o futuro, só a Deus pertence o futuro. Não sabemos exatamente como vai acabar Vai isso. ser feita uma pesquisa nos próximos dias, hein? E já existem algumas pesquisas, né? A gente sabe que tem quem mandou E elas fazer. estão se alternando Não. durante o período? Nós ao pretendemos longo também delas? fazer uma pesquisa, nós os democratas, né? Nós sabemos que tem. Eu vi boatos, eu não vi números também. As pessoas que fazem os números, a pesquisa não divulgam os números, né? Estrategicamente pensando. Né? Então não se sabe exatamente o que dizem essas pesquisas. Né? Mas as redes sociais dizem muito. Então tem muitas enquetes nas redes sociais que são abertas. A gente consegue notar ali. E o que tu vê das redes sociais, das enquetes das redes sociais? Qual o resultado que tu está vendo? Eu vejo uma tendência muito grande de renovação. É um desgaste muito grande, natural também, de quem está no governo há 4 anos, 3 anos e meio. Né? Isso já vem um natural desgaste. Segundo, há um desgaste também da ideologia de esquerda, né, no país como um todo. Então há uma tendência das pessoas irem para o centro-direita do campo político. E é onde eu me situo. E alguns daquele grupo que a gente costuma se reunir também estão situados. Então me parece que quem tem mais chances hoje de pontuar contra a situação lá em São Leopoldo é quem está nesse campo político, vamos dizer assim, mais do centro-direita. Porque aí sim, nós não vamos querer renovar, né,
com pessoas ou com ideologias que já estão no poder. Me parece que a tendência nacional, e estadual e municipal seja essa, de derivar para o campo do centro-direita. Falaste na discussão de ideias, mas também fica muito evidenciado, e essa designação de direita e esquerda, no travamento ideológico, numa discussão ideológica. Quanto isso vai perpassar o debate na cidade de São Leopoldo? Vamos conversar sobre isso na volta do nosso intervalo. Nossa Estação São Léo volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Não, estamos no ar, estamos de volta. No oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Nesta terça-feira, nossa Estação São Léo está ao vivo, 18 horas e 40 minutos, esse dia 18 de fevereiro. E a gente está numa bela conversa aqui. O delegado Iliomar Franco, delegado regional de Gramado, e que é candidatíssimo, pré-candidato. Estamos vivendo esse momento do processo eleitoral, que são as pré-candidaturas pelo seu partido, o Democratas, a candidato a prefeito da cidade de São Leopoldo, a chapa majoritária. A gente sabe que as discussões são as mais variadas e a gente precisa falar aqui como vai ser saúde, como o senhor enxerga a saúde de São Leopoldo. Mas eu quero puxar esse gancho final do primeiro bloco, onde o senhor falava em esquerda e direita, em centro-direita, né? E esse debate ideológico que permeia as discussões políticas Brasil afora e que faz com que as pessoas já não almocem juntas nos domingos, delegado. Esse debate ele vai voltar à tona em São Leopoldo em 2020? Eu acho que não tem como fugir desse debate. Esse debate vai vir. Eu só espero que ele não venha com essa virulência que nós temos assistido aí no Brasil afora. Não vai ser da parte do Democratas que nós vamos acirrar esse debate ideológico. Esse debate ele tem que ser de ideias realmente, e não de confronto físico, por exemplo, né? De violência. Nós queremos apresentar a nossa ideia, nosso projeto, que é um projeto de acordo com as discriminações, a ideologia, o estatuto do partido, na questão do liberalismo econômico e do conservadorismo nos costumes. E para nós me parece muito tranquilo se a população entender que realmente deve aderir a essa proposta.
tranquilamente seremos vencedores da eleição. Mas se preferir continuar com esse pensamento que aí está, que me parece que hoje, inclusive, nós vimos nas manchetes de jornal, do endividamento crescente da cidade, né, da abertura de novas contratações, né, na contramão de toda a estratégia que hoje está em voga nas melhores gestões do país. Então, está na hora de fazer a sua opção, independentemente de ideologia, né? Mas o que está hoje fazendo a gastança, o que hoje está fazendo as contratações exacerbadas, o que hoje está aumentando as dívidas, infelizmente é essa ideologia que está em trâmite ali na cidade de São Leopoldo. Eu vou te dar um gancho, Lemar. Eu acho que a gente tem um grande problema, e a gente fala isso muito em São Leopoldo, que é o seguinte, e eu noto isso ao longo dos anos. O primeiro problema é o seguinte: a gente não quer ver o problema. Porque a gente tem que partir do pressuposto que existe um problema e depois discutir a ideologia que tu quer discutir esse problema. Se tu vai resolver esse problema com uma ideologia de esquerda, com uma ideologia de centro, uma ideologia de direita. Só que a gente não, principalmente os governantes, a gente não costuma ver os problemas. A gente não consegue ver o problema e realmente dizer o seguinte: o problema é este, né? Vou dar os dois exemplos mais críticos. O problema da saúde pública de São Leopoldo é um problema. Por quê? Porque a gente tem uma conta simples que não fecha, que é muita população que precisa de um hospital, um problema social seríssimo, e um hospital que não dá conta dessa população. E a gente não consegue resolver esse problema. Seja ele de uma maneira esquerda, com uma visão de esquerda, sim, com uma visão de direita. Então, eu acho que aí começa a questão. A gente, por exemplo, São Leopoldo tem uma carência muito grande de empregos, né? Ao longo dos 10 anos, São Leopoldo aumentou sua população drasticamente e não conseguiu gerar tantos empregos quanto a população necessitava. E aí vamos resolver esse problema de que jeito? Com uma visão de liberalismo econômico como tua, gerando novas empresas, ou vamos dar Bolsa Família para todo mundo? Estou usando só um exemplo. Sim. Mas eu acho que a grande questão, e aí pode fazer a tua tréplica, como tu vê os problemas de São Leopoldo, ou qual tu vê os maiores problemas de São Leopoldo, e como tu acha que tem que se resolver alguns desses problemas? Sendo que exatamente como tu falou, é preciso ter uma atenção social, né? A questão social está muito combalida, né? Nos últimos anos, São Leopoldo virou desaguadouro de pessoas que, sem emprego, sem lugar para morar, sem recurso financeiro, resolveram se estabelecer aqui. E essa concordância do poder público com essa instalação de pessoas que não... Infelizmente, vamos dizer, são pessoas que não têm qualificação para arrumar emprego, são pessoas que não tinham condições de habitação em outros municípios e foram recebidas em áreas verdes da região de São Leopoldo e lá se instalaram. Essas pessoas vieram com filhos, fizeram outros filhos, a cidade não tinha empregos para essas pessoas, muito menos para os que já moravam ali na cidade. Essas pessoas precisam, às vezes, de atendimento médico e aí vão procurar o Hospital Centenário. Essas pessoas precisam de creches para os filhos e aí vão procurar no poder público uma solução e não encontram. Então, a primeira medida a se fazer, e eu tenho dito isso para quem me pergunta, é no eixo da ordem. Nós temos que colocar as coisas em ordem. E ordem é disciplinar e dar garantias para as pessoas circularem com segurança nas ruas, para os comerciantes poderem vender os seus produtos de maneira lícita nas ruas, para que não haja invasões das propriedades particulares e para aqueles que estão invadindo as propriedades particulares não permaneçam ali. Então vamos começar. E tem mais, na questão da ordem, do eixo da ordem, a questão das finanças municipais. Isso é colocar a casa em ordem. Nós temos que ver se o rombo, se essa dívida que existe aí realmente é verdadeira, para quem é que nós devemos, por que é que nós devemos, e se esses serviços ou produtos que foram realmente entregues em sua totalidade para o município. E aí, dentro dessa colocação em ordem, dessa visão estratégica que nós vamos ter do município, é que nós vamos começar a determinar os primeiros passos do trabalho extenso e árduo que nós vamos ter pela frente, com a melhor equipe possível. E se depender da minha vontade, e é isso que eu gostaria muito de fazer, nós vamos ter dentro de cada secretaria dessas pessoas capacitadas tecnicamente e não politicamente
Se tiver um viés político, tá bom também, mas que tenha Mas acho que tem o que viés ter um viés técnico. político. Tem que ter um viés Tem que político ter. também, até para Mas- ser compatível mas- com a ideia do né? Mas a primeira coisa, Questão Bato, técnica. o cara tem que entender do métier. Ele não pode ser um motorista de caminhão que vai ser o secretário de cultura. Não pode. Eu não Por posso- mais culto que ele seja, eu acho que dificilmente ele vai alcançar o nível de um professor universitário, de um Delegado professor que tem Leomar, uma assim, formação, um eu doutorado. não posso perder essa oportunidade e isso eu sempre fiz de maneira muito leal, muito aberta. São Leopoldo fez, minha opinião, entrou numa das maiores aventuras administrativas e até políticas quando inventaram os tais dos senhores da excelência e gestão no governo anterior, que até deu força para quase que ressuscitar o PT em São Leopoldo, que estava. Isso é fato. E tinha aquele discurso de tudo técnico, tudo, e foram ver, não é muito diferente do termo. Vários aventureiros lá que tinha. Esse cuidado o delegado está tendo, todo esse contexto. Acho que essa lição. Essa lição foi aprendida. Nós temos que aprender com os erros dos outros e os nossos. Nós não podemos repetir, não temos o direito de repetir os erros. Eu tenho estudado, Bato, eu estou fazendo um MBA em administração e gestão de cidades inteligentes. E tenho analisado alguns dados em nível nacional. Nós temos 5.800 municípios no país, mais ou menos. Eles estão ranqueados ali no índice de governança municipal. Quem quiser pode acessar tranquilamente na internet. Ali nós temos, dentro do PIB e dentro da população, o PIB que eu digo é a receita anual per capita dos moradores de uma cidade. E dentro do volume de habitantes que nós temos em cada cidade. Nós estamos num cluster, ali o cluster 8. A nossa cidade, dos 155 municípios que estão nessa coluna, com a população e com o PIB, dos 155, ela está em 122. Ou seja, nós estamos praticamente na zona de rebaixamento. Qual é a visão que nós temos que ter disso? Vamos olhar quem são os 10 primeiros? Mas não me interessa se é do PT, do PC, do B, do A, do PT, do DEM, não sei. Vamos ver quem são os 10 primeiros. São 8 de São Paulo, 2 de Santa Catarina e um do Paraná. Eles são muito parecidos conosco, em termos de estrutura municipal. Por que essas cidades estão lá nas primeiras colocações, em termos de gestão da saúde, da educação, da governança, e nós estamos lá na rabeira? Será que nós temos alguma coisa a aprender com eles? Eu tenho certeza que sim. Então, as pessoas que estão comigo, no meu grupo de trabalho, já estão olhando essas cidades e verificando o que eles fizeram, quais foram as soluções que eles encontraram, para que a gente não chegue lá na prefeitura, se formos vitoriosos no pleito, se realmente se confirmar lá a nossa candidatura e a gente chegar, no primeiro dia nós já vamos saber o que nós vamos fazer em cada área da nossa. Quando você fala uma provocação em torno, por exemplo, do secretário de Cultura, quer dizer, possivelmente o senhor teria um secretário de Cultura. Estamos avaliando isso. Muito Isso cedo está sendo, para tratar disso. tá sendo como constrói o plano de Olha governo? só, Rodrigo, como vocês estão trabalhando poucos, essa construção dessa aos ideia? poucos, as pessoas estão se agregando. Nós ainda nem fizemos a nossa convenção partidária. Nós temos que fazer a nossa convenção partidária para daí nós falarmos em candidatura. Hoje nós somos pré-candidato. O senhor sabe que está pré-disputando no maior município brasileiro administrado pelo PT. Sim, temos noção disso. Isso tem um valor especial para o DEM, para os democratas? Para mim, não. Para Mas mim é uma eleição como qualquer outra. Eu imagino que as lideranças partidárias em nível estadual, vai ter nacional... apoio para lhe apoiar? Eu espero que sim. Espero que sim. Espero que o presidente Bolsonaro faz a pergunta isso, faz a pergunta. Eu estive lá, né, em 2 ocasiões. Uma ocasião até foi aqui em Novo Hamburgo, estive com o presidente Bolsonaro, quando ele ainda era pré-candidato, não era nem candidato. E eu me lembro que na sala tinham 8 pessoas. Vejo. Hoje está cheio, situação. mas tem bolsonarista, né? Agora todo mundo é Bolsonaro. Mas na época eu era um dos 8 que estava ali na sala com ele. Ele gravou um vídeo, eu gravei um vídeo com ele, apoiando a candidatura dele, publiquei nas minhas redes sociais para mostrar que eu acreditava no projeto dele. Assim como o Onix também acreditava e acreditou e está acreditando até hoje. E depois eu estive em Brasília com o Onix, fui fazer uma visita para o Onix, levar os delegados, a Associação dos Delegados de Polícia, para uma conversa com o chefe da Casa Civil, e ele nos levou até o Bolsonaro. E lá houve esse contato onde o Onix sussurrou para o nosso presidente que eu poderia futuramente ser um pré-candidato à Prefeitura de São Leopoldo, que foi recebido com muita alegria pelo presidente, a ideia, né? Porque
Aí, voltando à tua pergunta, me parece que eles também têm essa percepção de que aqui é ainda o maior reduto em termos nacionais da gestão A gente executiva. sabe que né? o Onix lá na Casa Civil resolveu o problema, né? Limpou. Imaginamos que ideologicamente essa seja uma tendência. É uma tendência. Uma vontade. Né? Esperamos que a gente tenha esse Vertical, apoio. né? André. Aproveitando o gancho, a gente falou um pouco já do que tu pensa. Eu acho que eu, né, como pequeno empresário de São Leopoldo, te faço a pergunta porque por mim passa, ou por essa minha ideia de empresário e de liberalismo econômico, passa a solução do problema de São Leopoldo, ou uma grande ajuda ao problema de São Leopoldo. Como tu vê a instalação de novas empresas e o liberalismo econômico para São Leopoldo, quão importante isso é para ti, o apoio ao empresário e a geração e ao fomento de novas empresas e de novos empregos? Eu acredito que seja essencial para a cidade, na medida em que o que gera renda para a cidade são os empreendedores. Né? Não é o poder público que vai gerar empregos. Né? Nós estamos vendo aí notícia de que vai haver concurso público lá em São Leopoldo. Não precisamos de concurso público, nós precisamos atrair investimentos para a cidade. Tipo, esse da Avan que passou rasante por aqui. São investimentos, nós precisamos trazer empresários, trazer recursos, nós precisamos integrar também a universidade com a cidade. Eu vejo a universidade um pouco afastada, assim, da cidade. Nós temos grandes empresas que estão aqui sediadas também. Parece que as pessoas vêm para cá, trabalham, estudam, pegam o seu carro e se mandam daqui. O próprio polo centro de informática. Ali 90% de quem trabalha ali não reside em São Leopoldo. Um dado mais exato hoje, a maioria já, 50 e poucos % já reside em São Leopoldo. Isso é um fato. E tem mais coisas, veja só. Uma ideia que eu tenho há bastante tempo, e onde eu vou eu aplico, até nas minhas próprias, no próprio local de trabalho. É o exemplo. Eu tenho que dar o exemplo. Então, se eu tenho uma calçada que está quebrada e cheia de mato, ou um terreno que está precisando ser capinado, eu não posso cobrar do poder público que ele arrume as ruas porque está esburacado, porque eu estou inseguro lá, está escuro. Vamos começar uma parceria a arrumar as nossas calçadas, cuidar dos nossos terrenos. Isso vai gerar também renda para as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, vai aumentar o comércio de material e mão de obra nos pequenos comércios, nas periferias. A cidade vai ficar mais bonita, a cidade vai ficar mais limpa, o poder público vai fazer a parte dele, mas o cidadão também tem que fazer a sua. Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu tive a oportunidade de ter um negócio em Gramado e agora tenho um negócio em São Leopoldo, e a gente vê a diferença gritante, né, entre o quão o poder público ajuda e prestigia um cara, um empresário de Gramado, porque vê que aquele cara é importante para o fomento principalmente do turismo, e o quão difícil é ter um negócio uma cidade não turística, né, ou em São Leopoldo. E aí nós precisamos resgatar essa nossa capacidade de atrair turismo. Porque quando eu vim para cá, há 18 anos atrás, eu fui atraído pela cidade, pelas belezas que eu encontrei aqui. Eu vim para cá em 2002 e logo no mês de julho ali eu me deparei com a São Leopoldo Fest. Brilhante, a cidade iluminada, mostrando uma tradição, uma identidade que hoje não vemos mais. Então as pessoas passam por aqui como passam por qualquer cidade da região metropolitana e não se dão conta que estão no berço da colonização alemã. Então precisamos resgatar essa identidade. Delegado Lilmar Franco, eu quero discutir com o senhor mobilidade urbana, cultura, turismo, identidade germânica, né? A questão histórica religiosa da nossa região também. São muitos os assuntos, são evidentemente muitos os assuntos. A gente quase não falou de segurança pública na cidade de São Leopoldo, mas não podemos mais continuar hoje. Fica desde já um convite para que num futuro próximo a gente vai ter vários momentos também dentro da nossa Vale TV, junto com o nosso Visão do Vale, né, Bato? Sim. E com a parceria do nosso amigo André, a oportunidade de discutir mais profundamente e verticalmente vários dos temas que são temas muito relevantes para as pessoas da nossa cidade. Eu quero desde já agradecer demais a sua presença, seja sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o nosso telespectador e internauta teve bons momentos aqui. A audiência foi pululante em todos os sentidos. O Everton Cury mandou um abraço para ti. Tá na audiência. Meu ídolo.
Não concordo. Bado Jacob na bancada, canhotinhos em evidência. Ele não te deixa. KKK, e ele não te deixa em paz. Eu não sei porque que ele não mandou risadinha pra mim. Fiquei esperando a tua risadinha no Grenal. Essa camisa vermelha é. Por que exatamente? Em homenagem ao Everton? É que tava lá pra mim colocar hoje, eu coloco. Eu não tenho muito. A única camisa que eu escolho. Segundas-feiras, no debate bola, normalmente a gente tem a presença de Everton Cury frequente. Não nada aqui. De futebol. Ele vem com uma teoria, ele vem com uma teoria, delegado Eleomar, que ele tinha, que eu não sei o que tinham contratado, que ele tinha contratado um cara que era muito bom em bola parada, mas vem cá, meu cara é presidente de um clube do tamanho do bola, o cara tem que ser bola rodando, né? Eu nunca tinha visto. Eu também sou bom na bola parada, que não é? O Corinthians tinha o Neto. Faz 20 anos não contratou mais nenhum. Marcelinho bom em bola parada. Faz um beijo para Everton querido, é nosso amigo. Mas aí, evidentemente, diz ele que estava na praia e não pôde vir na segunda. Eu vi ele 15 para as 11 da manhã, passando na Bento Gonçalves em frente ao Banrisul de camiseta branca. Eu vi Everton, mas diz ele que estava na praia. Tá tudo certo. Tudo certo. Everton, o Bado Jacob, chega de Everton Cury, teu ponto final. Isso. Olha, agradecer ter participado desse programa maravilhoso com um convidado que a gente vê que tem, que nem dizia, o falecido Brizola Conteúdo, né? E a gente é suspeito, porque a gente brinca que tem, e realmente o delegado Eleomar é uma pessoa especial. E também eu quero agradecer de público e em público aqui a primeira dama que fez a dona Simone. A dona Simone, né? Dutra, que fez ali, que apesar de a gente ter contato direto sempre com o Eleomar. Mas primeira dama é um gesto carinhoso ou tá profetizando o Bado Jacob? Não, mas é isso aí. Isso aí. Não, mas então quero agradecer isso aí. E que legal. As nossas pautas, né, André, estão cada vez melhores, né? Essa bancada aqui está se notabilizando. Estamos começando a pautar a política de São Leopoldo. André Rota, teu ponto final. Obrigado, Eleomar. Boa noite a todos e até a próxima. Vamos lá, vamos discutir. Próxima terça-feira, carnaval, nós vamos estar sambando no Litoral Norte Gaúcho, é isso? Provavelmente. Ou na República tem baile de carnaval? Não, na República não tem baile de carnaval. Não teremos República no próximo fim de semana. Logo estarão sambando mundo afora. Delegado Eleomar Franco, seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pela sua presença, pelas suas explanações. E também não aguarde ser convidado. Esse espaço fique em aberto para que os amigos estejam conosco. Muito obrigado, Rodrigo, ao André, ao Bado. Um beijo lá para Simone, para minha filha Cecília, para os meus companheiros de partido, que não puderam vir aqui hoje, mas que estão com certeza assistindo e compartilhando essa live. Eu fico imensamente agradecido pelo convite, fico honrado realmente. E, Bado, estou à disposição, André e Rodrigo. Sempre que puder, estarei presente com vocês, esclarecendo, aprofundando a discussão e sempre buscando o melhor para a comunidade de São Leopoldo. Se houver um pré-candidato melhor, eu desisto da candidatura. Quero deixar bem claro. Mas quem vai decidir se é melhor ou não sou eu, viu, Bato? Foi o melhor do programa. Próxima terça-feira de carnaval a gente tem a reprise desse momento especial com o delegado Eleomar. E nós voltamos depois, no dia 3 de março, ao vivo, a partir das 18 horas. Fique agora com o nosso... Conversa de Peso e seguidinho Esporte na TV, e eu volto a partir das 21 horas no Estação Hamburgo ao vivo com vocês. Até lá.